Olá, muito boa noite. Estamos iniciando o Atualidades Pampa desta sexta-feira. Estamos chegando aí na sua casa, seja na cidade, no interior do estado, no litoral, através da TV, através do Instagram, através do seu aplicativo, no seu telefone. E eu acho que rogaram uma praga para mim, vou contar para vocês. Eu até meia hora antes de vir para a TV, eu tô com a voz maravilhosa. Quando eu sento aqui, a minha voz começa a engasgar. Eu acho que tem um voodoo por aqui, mas vamos lá. Vamos lá, eu tô feliz hoje, aliás, todos nós devemos ficar felizes, porque o governador do estado, aliás, o Palácio Piratini, né, contratou nesta sexta-feira o BNDES para estruturar concessões e tarifas, porque o governo do Rio Grande do Sul vai iniciar este processo para a concessão de 1.000 quilômetros de rodovias estaduais. Nós vamos, obviamente, falar sobre isso, pelo menos falar sobre algumas delas, quais serão essas rodovias, um dos assuntos do programa, mas tem muito mais, não é verdade, Vitorino? Verdade, a Argentina ainda em 2020 pode ser atingida por desabastecimento. Exonerado secretário especial da Cultura, o senhor Roberto Alvim. Verdadeiro caos no INSS. Vamos falar a respeito disso. Incrível, a bomba internacional, a notícia internacional. Irã e Estados Unidos são aliados a partir desse final de semana e vão lutar juntos. Eu vou explicar aonde e por quê. E um pepino que parece digno da realeza. Nem os canadenses querem Meghan e Harry no seu país. E mais um pouco da vergonha da pátria educadora. Notas médias do Enem 2019 caem em todas as provas objetivas. Pois eu, achando que o meu voodoo tinha sido um pouco demais para a abertura do programa, vem a Ana com pepino, quer dizer... Pepino é bom. Esse negócio tá ficando punk hoje, né? O negócio tá ficando punk. Para Atualidades Pampa desta sexta-feira tem voodoo, tem pepinos... E tem também secretário que, teve a sua cabeça cortada porque falou demais. Roberta. Verdade. O senhor Roberto Alvim, então secretário especial da Cultura do Brasil, divulgou num vídeo onde a pretensão era falar sobre o novo Prêmio Nacional das Artes, usando dinheiro público, o dinheiro seu, meu, de todos nós aqui. E ele, lamentavelmente, escolheu uma forma péssima de expressar um prêmio brasileiro. Ele estava num ambiente onde o contexto, o cenário, a música era do compositor Wagner, o preferido de Hitler. Wagner era o som que era utilizado no caminho que judeus, nos campos de concentração, indo para as câmaras de gás, escutavam. Muitas pessoas, para conhecer o que era o nazismo, estudam esse compositor. Ele estava num ambiente, e a gente precisa fazer essa análise desse contexto, porque se trata de um cidadão, o senhor Roberto Alvim, diretor de teatro, e ele divulga esse prêmio citando frases semelhantes ao discurso de Goebbels. Para nós entendermos a gravidade dessa situação, é preciso entender quem foi Goebbels. Nota-se até pelas manifestações de muitos brasileiros que, inclusive, não se conhece muito sobre quem é esse cidadão. Goebbels nada mais é do que o ideólogo de toda a comunicação nazista. Ele foi ministro da propaganda de Hitler entre os anos 1935 a 45. Ele foi a peça-chave do regime nazista. Ele articulou toda uma produção artística, dando uma narrativa para o apoio ao governo de Hitler. Inclusive, ele usava algo que era novo na época, que eram os filmes, para apresentar o discurso de Hitler, que tinha uma excelente narrativa. Hitler sabia falar para o público, tanto que isso foi uma coisa tão marcante aos alemães, que hoje os líderes que ganham realmente espaço na Alemanha são pessoas que não têm muita oratória, porque os alemães tendem a desconfiar de pessoas que têm uma grande oratória. Os alemães realmente passaram por maus bocados daqueles que eram contra o regime nazista, mas o fato é que, a partir de Goebbels, se entendeu que a publicidade
somado à arte, poderia fazer as pessoas aceitar um regime, mesmo que elas ou não conheçam ou até num primeiro momento não sejam favoráveis. Elas acabam aceitando essa ideia pelo discurso forte e por uma narrativa constante nas pessoas. Isso foi tão forte que a arte daquela época foi separada em 2 momentos. Ou era contra ou era a favor do nazismo. Por isso que toda a arte que era considerada contra o regime, inúmeros livros foram queimados, inúmeras peças enfim, toda a produção artística que era considerada contra o regime nazista foi eliminado na época. Então é importante a gente entender esse contexto. No momento que esse vídeo foi ao ar, várias instituições, a comunidade judaica toda sentiu, né? O presidente Bolsonaro, até o meio-dia, não havia apresentado uma nota oficial. Após o meio-dia, saiu a nota oficial de que o então secretário especial da Cultura, senhor Roberto Alvim, foi exonerado. E todos os líderes dos poderes da nossa República se manifestaram repudiando Roberto Alvim. A comunidade internacional toda se manifestou contra Roberto Alvim. Inclusive, a Embaixada da Alemanha apresentou uma nota e, por coincidência, no Valor Econômico hoje, a Angela Merkel já tinha comentado sobre essa questão importante do antissemitismo que começou a crescer no mundo inteiro. Então, esses são os contextos importantes a ser apresentado aos telespectadores numa situação que é, sim, muito delicada. Graças a Deus, o presidente Bolsonaro teve uma postura muito bacana com a comunidade judaica, porque foi a primeira nota oficial do presidente da República que ele assina de punho. Até então, ele apresenta as notas oficiais sem assinatura, e essa ele fez. E faz uma deferência especificamente dizendo que apoia a comunidade judaica. Vamos continuar com esse assunto. Acho que vamos ouvir Marne Barcelos. Que ontem eu acho que tu já tinha feito alguma e hoje eu comentário. Passei a manhã inteira falando a respeito disso na Rádio Pampa, a respeito dessa coisa grave, muito triste que aconteceu com esse cidadão que, sem nenhum conhecimento da história, vai buscar ou rebuscar dentro das tradições da Alemanha anterior, porque ele quis comparar as tradições da Alemanha com as tradições nossas brasileiras, totalmente diferentes. Quis pensar frases que foram colocadas ao estilo nazista, e a identificação total foi quando toca Wagner, né? Wagner, o grande compositor Wagner, que deixou a sua herança musical e que era antissemita, e por isso ele foi usado as suas composições como fundo musical, digamos assim, disso tudo. Mas o Goebbels era um dos poucos que tinha dentro do regime nazista o nível superior. Ele era doutor em filosofia pela Universidade de Heidelberg. Aí você vai me perguntar, mas vem cá, os alemães que gostam tanto do físico, por que ele não participou disso aí? Primeiro, ele tinha um problema no pé, ele nasceu com um defeito no pé, né? Um problema de nascença, aquilo. Então ele não podia fazer exercício físico, então ele se dedica à leitura e ao conhecimento, né? Ele, que é o responsável pela morte dos 6 filhos, no final do regime nazista, ele que foi aclamado pelo próprio Hitler como seu sucessor, ficando apenas um dia como o líder, o Führer da nação alemã, posta de joelhos em função de todas as atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial. Foi de muito mau gosto, tanto é que o Olavo de Carvalho fez o seguinte comentário: pô, esse rapaz tá doendo da cabeça. O próprio Olavo de Carvalho disse isso. Eu não tenho mais nada a comentar, eu comentei na Rádio Pampa hoje. Fato lamentável que veio provar a política errônea no setor da cultura até o presente momento. No momento que ele atacou a Fernanda Montenegro, esse mesmo cidadão que atacou a Fernanda Montenegro, publica esse tipo de coisa, mostra o despreparo. E outra coisa, até o olhar dele na imagem, né? Aquele olhar diferenciado, é parecido com o olhar daqueles que praticavam o regime nazista, ou seja, o nacional-socialismo. Marne, só para continuar, então, só finalizando, faltou eu comentar que em 42, quando o Hitler se suicidou, quem assumiu o lugar do Hitler, para os senhores verem o tamanho da importância de Goebbels, foi Goebbels. Ele foi nomeado sucessor de Hitler. Um mês depois, ele mata a esposa,
os 3 filhos e se suicida, porque ele não aceitou fazer qualquer acordo com os aliados na época. E foi tão forte a influência dele sobre Hitler que quando a Alemanha começou a perder a guerra, pensou-se em algum momento em colocar um acordo, negociar um acordo. E ele, através da propaganda e da própria influência que tinha sobre Hitler, ele colocou tudo ou nada. Ele disse, não, nós vamos continuar essa guerra. Então, só essa observação final que eu acho importante contextualizar. Deixa eu falar um negócio sobre isso, Magda, me permite. É que, assim, estão buscando a história, trazendo a história. O Goebbels era um imbecil, o Hitler era um louco, psicopata, assassino. Agora, essa história ganhou esse contorno todo, essa festa toda, porque está sendo visivelmente explorada politicamente. Exatamente. O sujeito é um idiota, o ilustre secretário é um idiota, um antissemita, nazista, que, se ele não é isso, ele é um incompetente ao extremo. Porque essa Secretaria de Cultura, Secretaria Especial de Cultura, vinculada ao Ministério, tem status de ministério. Ele tem dezenas de assessores, jornalistas, assessores técnicos. Esses caras não viram o que esse sujeito ia fazer? Esses caras não viram o texto que esse cidadão ia ler? Então, na minha opinião, o seu Alvim foi, no mínimo, burro, no mínimo. Estou começando... Não, eu só quero te dizer uma coisa. Ele mandou os assessores fazer isso. Isso é. Sim, parabéns aos assessores dele. Parabéns aos assessores dele. Parabéns aos assessores dele pela competência. E a alegação foi ter buscado no Google frases que exaltassem a nação, ou seja, é buscar. Amigo, o Google é impossível que você encontre aquela frase. Alemã. O Google forma jornalistas, forma advogados. O Google forma engenheiros, o Google forma piloto de avião, o Google forma tudo, né? Você quer, como é que eu piloto um 747? Aí você vai lá, tá as instruções todas, e o cara no outro dia tá pregando moral, dizendo como é que pilota um 747. E vai para o aeroclube e vai para o aeroclube dar aula. O seu Alvim, esse, fez uma bobagem, disse uma bobagem e tinha que levar um pé na bunda como levou. Agora, por que o estardalhaço todo? Porque o estardalhaço está servindo politicamente para atacar algo que até agora está difícil de atacar. O presidente Bolsonaro tomou conhecimento disso e imediatamente demitiu. O sujeito, no meio da tarde, estava demitido, tinha levado um pé. A diferença é que há 20 anos ninguém demite ministro, ninguém demite corrupto em governo nenhum. E esse não foi corrupto, esse é um boboca, que disse uma bobagem. Não sabem o que fez. Nem sabe o que fez. Sabe. Ou é. Sabe. Também não vamos tomar por anjinho, né? Ou é um nazista, ou defende o pensamento nazista. Então, assim, disse a bobagem, levou um pé, acabou. Agora, o que estão fazendo de festa com essa história é uma grandeza. Só que eu vou passar para os senhores uma frase aqui, bem bacaninha, que diz o seguinte: o senhor tem admiração por alguém? Sim, tenho. O Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem: o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Além dele, admiro também o Ayatollah Khomeini. Opa, acabou. Sabe quem foi que disse isso? Quem que? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Numa entrevista para a revista Playboy. E? Repercutiu? Você viu o UOL fazer 9 matérias em pouco mais de 1 hora e colocar na capa? Você viu o G1 do Globo colocar 4 matérias na sua capa quando ele disse isso? Passou batido. Então, amiguinho, quem é que não está vendo que isso ganhou esse tamanho por causa da política? Aí vão dizer, claro, porque a turminha aquela está dizendo, mas o Bolsonaro é nazista. Bolsonaro nazista? O maior número de contratos bilaterais do ano de 2019 foi feito entre Brasil e Israel. O primeiro líder de nação que pisou em solo brasileiro para a posse do presidente Jair Bolsonaro foi Benjamin Netanyahu. E qual é o hospital que ele foi? Líder de Israel. Que ele escolheu? Israel está repassando ao Brasil, e ontem eu noticiei isso, tecnologia de ponta na área médica, e também vai repassar na tecnologia aeroespacial e militar.
Então, assim, que sujeito tinha que ir para a rua? Tinha. Foi para a rua, levou um pé, está em casa. Agora, que estão aproveitando, estão fazendo a festa. Eu gostaria que fizesse a festa também com essa fala do senhor Luiz Inácio, porque ela também foi bem legalzinha. Muito bem. Vamos falar de um outro assunto. Vamos? Vamos. Mas não é contigo, é com o Chicão. Cambiar eu o concordo tema? que Tá bom? Vamos, Chicão. Vamos dar uma amenizada. Cambiar o tema. Vamos cambiar o tema? Ele é, de certa forma, até, vendo um ângulo, ele é divertido, porque pode sair uma paz em cima disso. O que acontece? Primeiro, nós vamos ter que... Não é muito leve o que, tema. Não é leve, mas ele pode chegar a ser uma coisa boa. Só mudou de lado. Primeira coisa, quando se fala em Iraque, Irã, não se fala assim árabe. Eles são farsis. A maioria da população iraquiana é uma mistura de curdos, farsis e persa. E o Irã é todo persa, não tem nada de árabe. Então, aquele grande ódio de Israel, aquilo ali foi muito preconizado. Eles ficam bravos, sabe, Chicão? Tu chama o iraniano de árabe, eles ficam bravos. Exatamente. E o povo iraniano não tem nada contra Israel. Isso foi o que os ayatollahs fizeram quando tiraram Reza Pahlavi, principalmente Khomeini e agora Khamenei, para ter o lado da Rússia e da China. Então, não existe aquele lado árabe. Mas tem um grupo árabe sunita chamado Estado Islâmico que ressurgiu. Ele teve seu líder morto há 2, 3 meses atrás pelo Trump, o Baghdadi, que era o seu líder supremo. Esse grupo ressurgiu com uma força muito grande dentro do Iraque, a ponto de querer assumir uma cidade grande como Mossul. O que está acontecendo? Os Estados Unidos vão se juntar ao Iraque, já estão se juntando, e junto com as milícias iranianas dentro do Iraque. Por quê? Porque o Irã odeia o Estado Islâmico. Então, por isso que Trump baixou um pouco a retórica e os próprios ayatollahs também. Porque nisso aí pode acontecer uma distensão dessa crise Irã-Estados Unidos, Roberta, e até o teu inimigo é meu inimigo, então nós podemos ser amigos. Por quê? Tem um outro detalhe. Os Estados Unidos não quer que o Irã caia na mão da China e da Rússia do ponto de vista comercial. O Irã é um comércio de 80 milhões de pessoas, como até a Roberta frisou aqui, pessoas muito intelectuais, inteligentes, que vão em faculdades do mundo todo, e é um comércio muito legal. Vê o Vietnã, não está na mão dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, lá no fundo, as empresas americanas querem entrar no Irã também. Porque o Irã é hoje um mercado muito grande comercial e um país rico. Então vocês vão ver um desdobramento interessante. Estados Unidos e Irã junto contra o Estado Islâmico. Já foi assim na morte do Baghdadi há 2 meses atrás. Mas depois do discurso hoje à tarde chamou de idiota. O Khamenei chamou o de idiota e que não vão se curvar aos Estados Unidos. Mas ele está sendo pressionado pelos estudantes que não querem isso. Mas eu não sei, não. O discurso dele foi agora, Chicão, no final da tarde. É que ele está com a cabeça prêmio lá também, né? Ele pegou muito pesado. O Khamenei pegou pesado. Mas chamou não se manifesta. Chamou o Trump de palhaço. Os estudantes querem a cabeça dele. Sim, mas é aí que tá. Tu acha que os estudantes têm que derrubar, então, os ayatollahs para ter alguma possibilidade, porque os ayatollahs estão babando. O filho do Mohamed Reza Pahlavi está vivo, ele fez uma declaração que o regime dos ayatollahs não traduz o regime hoje do povo iraniano. Ele acha que em 6 meses vai acontecer um problema lá. Mas, Chicão, uma coisa eu te digo, manda quem tem a metralhadora na mão, parceiro. E os ayatollahs estão com a metralhadora na mão lá. É o caso da Venezuela. Mas não pode matar o povo todo, é um país maior que a Venezuela. Por isso que eu digo, vamos ver o que vai acontecer. Poder não pode, mas a Venezuela, por exemplo, bota Mas bala parece que o regime já tem uma cisão interna também. Tem os moderados que não gostam dessa linha dura, que é o Khamenei. Os militares que não estão lá muito felizes com os... A Guarda Revolucionária. Não, a Guarda Revolucionária é o anjo protetor dos ayatollahs. E o exército regular não está muito feliz, porque me parece que virou um negócio meio... como é que era a força alemã? Gestapo. A Gestapo ficava acima do exército alemão. E essa guarda revolucionária tem ascendência sobre o exército iraniano. E os líderes militares iranianos não estão muito felizes com o rumo que está tomando a coisa. Mas é por isso que eu não gosto desse papinho de moderado, porque olha só, se pensar, os radicais,
eles estão com sangue no olho. É morte à América e pronto, acabou. Aí agora, que nem usando a expressão mesmo que tu usou, os moderados não estão muito felizes. Percebe a diferença? Que assim, tem uma coisa, o extremista, ele olha pra ti, ou tu faz o que eu quero, ou eu te explodo. O moderado olha pra ti e diz, ou tu faz o que ele quer, ou ele te explode. Tipo, tu não foge muito. Os estudantes, os estudantes incomodarem muito, eles passam prego no estudante. Por que o Líbano aceita o Hezbollah no sul do país? Por que a Palestina aceita o Hamas na faixa de Gaza? Porque o líder político que disser não para eles explode o carro. Porque para vencer o terror, a única coisa que não se pode contar é com moderado. Moderado para bater de frente com o terror, não tem como. Esse negócio de moderado, não sei, é um papinho muito bonito para tu baixar a bola e obedecer de cabeça quieta. Mas tem alguns aspectos também, o Marconi, viu o que acontece na Venezuela, por exemplo. O Guaidó tentou bater de frente, perdeu a moderação e partiu para dentro e ficou pendurado no pincel, né? Tiraram a escada dele. Ele, o pincel e a parede. Mas para bater de frente com o Maduro, é para tirar ele de lá na pedra gelada. Sim, mas é isso que eu estou dizendo. O Guaidó tentou isso. Tirar ele de lá para pedra gelada. Que nem aquela foto. Isso significa, cara? É que aquela foto linda do... Eu sempre me lembro daquela foto linda do Che Guevara com aquele olhar vago, sabe? Com aquele olhar vago, crivado de bala, como ele sempre mereceu. Entenderam o que é pedra gelada? Não, porque agora tem um vocabulário nessa bancada que transcende o português. Lá Figueira, onde foi morto. Que a ideia de ver Maduro estirado naquela pedra no mesmo molde. É o sonho teu. Nossa Senhora. Que é isso? É um sonho Ele odeia o Maduro. Mas tem filmes do Maduro. É verdade? Mas o sentimento, eu nem posso dizer o que eu sinto. Não, então não sinta. Mas eu quero dizer que vocês podem se sentir mais próximos de nós se comunicarem através das redes. Instagram, por exemplo, @atualidades.pampa. YouTube, youtube.com/tvpampa. Aí você ativa aquele sininho, aquela sinetinha que tem do lado direito do vídeo e recebe as notificações. O Facebook, que é o velho conhecido facebook.com/atualidadespampa. E-mail atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp, este daqui, 999-777-001. Oba! Não esqueçam, esse final de semana vai ser com calor intenso e se forem à praia, cuidado, usem precaução. Ai. Sabe o que é precaução? O que é? Pré-calção? Uma cueca calção. É uma cueca, porque vai embaixo do calção, pré-calção. Eu estou aqui então já vai de cumprindo cueca, então. dignamente o meu trabalho como comunicadora que sou, fazendo jus ao meu salário, e sou obrigada a ser interrompida por um cidadão que me diz uma coisa dessas. É o que eu pergunto. Como é que Gente, foi eu parar estou nisso? exercitando... Como é que foi parar nisso? Pergunta o Caio Marconi. Eu estou exercitando o português nas suas múltiplas flexões e autocomposições. Ai, meu Deus. Um neologismo que nos permite... Não, chegou... Ana, o que dizem os nossos telespectadores? me perdeu Tem uns aqui que dizem assim, ó, fora, Vitorino. Mas me perdeu lá atrás. Nada de neologismo aqui por parte dos nossos telespectadores. O pessoal está sendo incisivo nas suas opiniões. O Vilmar Montoya pergunta: como um ministro chega a ocupar esse espaço tendo esse tipo de comportamento? Aqui também a Cláudia Vidal coloca parabéns ao Vitorino, sempre coerente e inteligente nos seus comentários. O Ismael Córdova, ele coloca: concordo com o senhor Vitorino, mas que respinga no Bolsonaro sempre respinga. Claro. E a Andressa Bonato, ela coloca: ganhou esse tamanho, Vitorino, porque isso foi criminoso. É difícil acreditar que isso aconteceu no ano de 2020. E a Shiva coloca aqui: Regina Duarte vai substituir Alvim. Agradecemos e vamos aguardar, porque pode ser só fofoca. Eu acho que é só Tem fofoca. um blogueiro do Rio que botou isso. Sim, eu tenho aqui a notícia e fiquei pasma. E tá girando na internet. Sabe o que parece isso? O pessoal que trabalha em futebol, a Ana, o Chicão que trabalha em futebol, sabe como é que é? Às vezes o cara quer uma boquinha, aí ele planta a notícia. Ele planta. Aqui, ó, tô aqui, quem sabe? Pois é. Não, é que assim, ó... Então, assim, vamos aguardar os próximos capítulos. Se esse já foi, assim, um erro, né, um tiro no pé, a Regina Duarte certamente será o segundo tiro no pé. Respeito muito bem, uma atriz maravilhosa, mas antes de ontem, ela torcia para o outro time, né? Ponto 1, nada contra, o jogador é jogador, pagou o passe, vem pro time que quiser. Democracia. Mas ela não tem a menor condição de ser secretária da Cultura, Mário Barcelos.
Ela tem condição de fazer uma novelinha. Isso. Porque se ela for representar, mas representar de uma forma artística... Eu não me lembro disso. Eu até me Mas lembro... agora, né, meu bem? Não, eu até me lembro quando o Lula foi eleito, a frase clássica, que ela disse, tenho medo do que virá, que aí virou o slogan depois do outro mas lado, antes ela não tinha medo. A esperança venceu o medo e tal. Eu me lembro dela sempre... Ela sempre mais foi ou menos. conservadora, eu me lembro Mas dela. Olha aqui, ó, a propósito de história, enfim, que a gente estava falando, o nosso telespectador Júlio César Brizola Maier, que é professor de história, comunicou-se bem mais cedo, enquanto a gente falava sobre o assunto, mas vai aqui a correção. Outros já tinham dito também que a gente tinha falado o ano errado das mortes. Júlio César Brizola Maier, professor de história, diz: Hitler morreu em 22/4/1945 e Goebbels... Errado. Opa! Errado. Ele morreu às 3h30 da tarde, no dia 30 de abril de 1945. Tá, e o Goebbels? O Goebbels morreu um dia após, ele ficou somente um dia. 1º de 45. Isso, ele ficou um dia como chanceler, como o homem, o Führer. Tá, então, professor, acho que o senhor quis dizer uma coisa e disse outra, mas está tudo bem, está esclarecido, tá bom? História, tá, Professor, respeito o senhor, mas Marne Barcelos... Vou te contar. Para pontuar o que me incomodou um pouco, acho que a gente chega num consenso, talvez pela primeira vez, em relação a esse discurso. Não há, né? Toda a semiótica por trás do discurso, o subliminar por trás daquilo. O Marne lembrou bem o olhar dele mesmo. É impressionante. É impressionante a semelhança. A Alemanha estava na cadeia agora. Vitorino pontuou outra coisa que, assim, ou ele é um cidadão que gritou para o mundo que é um nazista, ou ele é um completo estúpido, né? Porque produzir um discurso como este, quase que parafraseando, sem ter ideia, como ele alega, diz, eu não sabia, é impossível, em 30 segundos, escrevendo 3 palavras em sequência daquele discurso, no primeiro resultado você vê Goebbels já aparecendo ali. Mas o que me incomoda é essa coisa em cima do... Se não demitisse, teríamos... né, gritaria porque não demitiu. Demitiu imediatamente, assim que entrou em contato com essa... não. Demitiu só porque sofreu pressão. Não. Então, peraí. Quer que demita ou não quer que demita? Demitiu pronto. Demitiu porque entrou em contato com o conteúdo, viu que é um absurdo, não pode ter um alucinado desse nas costas, manda embora. Não, demitiu porque o Olavo de Carvalho mandou. Não, demitiu porque a comunidade judaica chiou. Não, demitiu porque tem que demitir. Porque se não demitisse, não ia ser, não demitiu por pressão da comunidade. Não demitiu porque ele, Bolsonaro... Então, pensa da mesma forma. Agora, quando demitiu, aí não é o Bolsonaro que tomou a decisão, né? Então, nunca tá bom. Mas ele está sendo explorado por isso. Claro, é isso. É o que me incomodou mais nessa história. O cara falou besteira, levou um pé, assunto encerrado. Pronto, um idiota que vai agora cair não tem que agora... Era um sujeito lá que cometeu um suicídio profissional. Aí hoje foram ouvir o não sei o que da Porta dos Fundos, não sei o que, não sei o que, foram ouvir. Foram aquela turminha do Rio de Janeiro, né? O tamborzinho do Rio de Janeiro, lá que o Rio de Janeiro é... Aí foram do Brasil. Foram ouvir o não sei o que, o do Vivier, essas pessoas que absolutamente isentas, né? Fala sério. Você vai faturar em cima. Falou besteira? Tá fora. Agora, eu quero levantar uma questão. Em 20 anos, vocês viram algum ministro ou secretário ser demitido em menos de 6 horas depois de dizer uma bobagem? Não. Pois fizeram. O Brasil hoje tem comando. Mas posso te dizer uma coisa? Me corrija se eu estiver equivocada, mas eu não estou. Mas é muita demissão, muita gente mal colocada nos lugares, Vitorino. Mas, Magda, eu acho que ainda Eu acho que tudo bem. E tu sabe em quem eu votei, tu sabe como é que eu sou. Eu votei no Bolsonaro. Só que a verdade é o seguinte, é muita gente errada e muita demissão. Em pouco tempo, acho que tem que analisar melhor as pessoas. Sim, mas olha bem, eu entendo você e acho até que... Mas a minha previsão é de que isso vai acontecer mais vezes. Mas não pode. Mas não deve, pelo menos, Vitorino. Mas, Magda, é muito difícil. Só naqueles governos anteriores que tu botava um cara lá e ainda ensinava ele a roubar. Não, mas tu não poderia... Posso dizer uma coisa? Tu não pode colocar uma pessoa que tenha mais perfil para o lugar? Sim, mas olha só, são 20 e tantos ministérios, era 40 e tantos. Sim. Ele reduziu para 39. Era 39, reduziu para 25. Sim. Não fechava os 40 para o Alibaba. Cara, para não dar o Alibaba. Mas assim... vai ter mais gente que vai errar.
Alguém em 2020 vai levar um pé também. E 2021 vai ter gente levando o pé. E 22 também. Faz parte da natureza humana o sujeito não ter o desempenho. O que não pode ter é antes, por exemplo, em 2 governos seguidos, o Lobão ser ministro das Minas de Energia. Não, eu te O Lobão não entendo. sabe onde fica a tomada na casa dele, é ministro das Minas de Energia. Ele tá com problema de lâmpada. Hoje você tem vi na mesa. hoje você tem ministro da Ciência, um astronauta, ministro da Educação, professor, ministro da Justiça, um ex-juiz. Você tem as pessoas no lugar certo, controladoria, um ex-delegado federal. Você tem pessoas e esse cara, bem ou mal, ele é um diretor de teatro, um cara que tem um conceito dentro da cultura e era um pensador de direita. Agora, se revelou um nazista ou, como disse o Marconi, um babaca. Mas ele era um pensador de direita e se revelou nazista? Não, pensador de direita não. Ele era de direita. é que tu dissesse, Sempre eu tô defendeu tentando. o Bolsonaro. Tem Então, uma- tinha um Ah, pensamento mas de pode direita. defender o Bolsonaro, pode ser interesse também, né? Mas Sim, aí claro, é que mas tá. quem é que não sabe? Esse é Olha o o detalhe. Bivar aí Aí, como é que tá. aí o cara entra e Porque solta não- a franga e mostra quem Tá, ele é. Você acha, por exemplo, que o Michel Temer e a turma do PMDB era petista? Não. Olha a festa que eles fizeram na É, Petrobras. é. Então, o Bolsonaro... Mas o que eu sabia é que eles eram ladrões, desde sempre. Sim, mas o Bolsonaro... Porque eles não se transformaram em ladrões O na Bolsonaro não ia escapar dos oportunistas. Não, ok, olha, claro, olha claro. o PSL aí Não, agora que ele Vitorino, chutou pra cima. O meu questionamento é até a página 2, assim. Não dá pra olhar melhor, não dá sim. pra fazer um peneirão melhor. Eu já sei acho, lá. por exemplo, que a Regina Duarte, com todo o respeito que me merece como atriz, como artista, mas ela não tem um histórico de gestão. É isso que eu tô dizendo. Ela não seria é uma como, gestora. por exemplo, tentaram colocar a Fernanda Montenegro como ministra da Cultura. A Fernanda Montenegro é uma dama do teatro, mas qual é a experiência que ela tem É como isso que eu tô gestora? dizendo. Sentar numa mesa, aprovar projeto, discutir projeto, orçamento. Ela mesma, né? É, eu acho que nós ela estamos mesma falando. disse, Ela é um mesma disse, eu não posso. Aliás, É um ela disse conhecimento, isso. mas não tem como. Ela disse isso, disse, eu não vou sentar no ministério porque eu não tenho conhecimento. Não, assim, ó, quer ver? A Regina Duarte é a mesma coisa. Me permitam fazer um paralelo, assim, muito distante. Mas a mim parece que o conteúdo é o mesmo. É a Disa Gonzaga. Tu não pode botar a Disa Gonzaga de presidente do Detran. Mas tu podes colocá-la para cuidar de uma parte. Coordenadora de campanhas. Não é? É isso que eu digo. Que é a especialidade dela, porque ela Exato. dirige a Fundação Tiago Gonzaga há quanto tempo? Então, exato. assim, ela É conhece isso que eu como te digo. ninguém. Ela conhece como ninguém essa coisa dos jovens. Aliás, pela Fundação Tiago Gonzaga, ela teve uma ideia maravilhosa. Ela botou jovens. Tá me fugindo o nome aqui, mas jovens voluntários. Sim. Jovens voluntários. A conversar com os jovens. Os jovens saíam à noite, sentavam ao lado de jovens que Mas estavam isso foi a vida bebendo inteira. com a chave do carro, Mari, na frente. O rapaz sentava, oi, cara, tudo bem? Meu nome é fulano, coisa e tal, eu tô fazendo um trabalho, queria conversar com você. Cara, você já está no 3º ou 4º shopping, isso aqui é a chave do teu carro. Pô, não dá para pedir para alguém da mesa aqui. É pedir isso pra que eu te você? digo. A Disa bolou isso. Isso. Há quantos anos atrás? Ela tá na praia dela. Hoje ela coordena essas coisas de, né? Não, quem era o agente dela em Pelotas é o hoje governador Eduardo Leite. É verdade. Ele era. Ele era, tanto é que ele fez no seu discurso e sempre disse que eu sei, ele era o representante, ele era o... A coisa se confunde, Magda, exatamente quando se trata de aspectos de gestão. Por exemplo, nomear um médico como secretário de saúde não quer dizer que necessariamente ele vai ser um bom gestor. Exatamente. Nomear um grande artista na cultura não quer dizer que ele vai ser um bom gestor. Um bom advogado não quer dizer que ele vai ser um bom ministro da Justiça ou um bom secretário de Justiça. Então, assim, é preciso ter experiência de gestão, ter um conhecimento. Muitas vezes, um administrador é melhor secretário de saúde do que um médico. Mas Isso é um também a aspecto. gente reconhece que as pessoas acham que a cultura não demanda também um planejamento financeiro, estrutural, Claro, é gestão de que- eventos. é isso que eu tô dizendo. E para quem, eu já tentei fazer um curso de especialização na área, as cadeiras que tu cursa de administração, do próprio direito, né? Porque você também tem que pensar em contratos, você também tem que pensar nos pormenores que vai associar um evento, por exemplo, a premiação, que foi citado, que pouco foi falado, né? Que era o teor do vídeo, que era a premiação, você tem que pensar em todas as questões jurídicas, você tem que pensar em como vai fazer a abrangência, como vai fazer a seleção. Não é apenas ser bom em atuar, ser bom no cinema, ser reconhecido na área, mas também ter capacidades e competências que vão além de toda essa realidade do cenário cultural. Não, é esse Cara, o meu cultura, questionamento, porque entendeu? a cultura é a diversidade. O que chama a atenção, retirando inclusive todo esse viés
realmente antissemita, se a gente for observar o que o então secretário da Cultura falou ao apresentar esse prêmio, foi se apropriar. Dá para perceber claramente que ele tem um viés, que ele quis se apropriar de um único ponto de vista. E, na verdade, nós temos no Brasil uma cultura extremamente diversificada. E é isso que fomenta a nossa maior riqueza. Então, tem também que ser uma pessoa que transite bem em todas as áreas, que fale e que fomente, seja apenas um balizador, mas que permita que a arte aconteça. Mas que mude muita coisa, viu, Roberta? Porque a gente vem com a boca torta há um bom tempo. Você sabia que mais de 80% das verbas Rouanet são intermediadas por um único escritório de advocacia de São Paulo? Sabemos. Muito bom. Pois é, o Ministério Federal está em cima, investigando. O Rio de Janeiro recebe muitos recursos da verba Rouanet, porque aquela turminha, os atores da Globo, a turminha da lacração que habita o Rio de Janeiro, que o Marconi adora, aquela turminha da lacração... Marconi é fã. Aquela turminha lá, de repente fecharam a torneira. Não viu? O Wagner, o rapaz que é bom ator, coisa e tal, deitou falação, porque o filme Marighella não passa no Brasil, porque é censura. Aí o diretor e a produtora, dono do filme, disseram... Não está passando porque a gente tem que fazer um acerto lá. Eles não estão devendo uma coisa, exato. Ou seja, o cara pode ser um grande ator, mas pessoalmente é um babaca. E essa questão de um técnico ocupando a cadeira também vai depender muito da cultura do país, porque, por exemplo, o próprio Marcos Pontes, até hoje, os contrários ainda minimizam, debocham dele ser o astronauta. Pelo amor de Deus, cara, você acha que astronauta é o quê? O cara que fica olhando para as estrelas fazendo... Astronauta, ele é engenheiro. Não é? O astronauta é popular como astronauta. E doutorado. Então, quando tu tem uma população que acha... astronauta. Tem uma população que acha que Marcos Pontes é um astronautinha, que bota o astronauta lá. Não adianta um cara técnico. Quando você tem um povo ignorante. Vamos dar voz aos nossos telespectadores. Porque o pessoal lá no youtube.com/TV Pampa, não esqueça de ativar as notificações, que é aquele sininho que fica no canto direito da sua tela para saber sempre quando estivermos ao vivo. Aqui o Joyland, ele coloca, porcentagem é muito forte dos problemas do Brasil que estão associados, então, à pasta da cultura. É uma pasta que demanda, assim, uma gestão muito rígida e que tem a fiscalização por causa disso, porque lá é fácil passar batido os problemas. O Rolotniski, ele coloca, Regina Duarte é um puxa-saco do Bolsonaro, não merece um cargo no governo, e até o pessoal aqui, a Geni Lourdes, fala que ela já teria dito não a esse Sim, ela já tinha convite, dito, é verdade. Então, consciente das suas limitações. Aqui o Lúcio Machado Borges também está na audiência, a Verônica Tomasi, o Francilândio Evangelista e o João Roen, que fala que tem o melhor presidente desde 1500 do Brasil com o Bolsonaro. Muito bem, deixa eu vou botar um pouco de humor nesse programa também. Boa noite, sou Eusébio Schneider, de Estrela, fã do Vitorino e do Marconi. Muito obrigado. A Ana hoje está um cachorro quente com muita mostarda. Cachorro quente. Adoro. Isso é um elogio. Eu achei uma brincadeira. Uma brincadeira. Que os Americans Hot Dogs, que é só mostarda. Eu achei bem engraçado. Simples, honesto, um preço barato, bom e acessível. Tranquilo. Agora, Fernando Erlo... Não, só queria, para continuar rindo, né? Fala. Se vê que os fãs do Bolsonaro gostam de quem? Na mesa? Do Vitorino e do Marconi. Olha aqui, ó, Fernando Erlo... Eu sou um cara moderado, querido, não entro. Eu não, eu sou extremo. Não entro. Não, mentira que tu é extremo. Não. Tu é moderado. A gente não tinha notado. Eu sou intelectual. Tu é moderado e intelectual. Sim, exatamente. E a Roberta Edini é um gênio com aquele cabelo dela hoje, que tá toda assim, ó. Moderado e intelectual. É lawful good. É lawful good. Olha aqui, ó, Lawful Good. Fernando Erlo de Caxias do Sul. Sempre atento à atualidade. Sou fã do Vitorino, do Marconi, do Chicão, da Roberta, sempre linda e maravilhosa. Agora, o Marne Barcelos é muito sisudo. Magda, manda um beijo pra minha mãe, dona Kika Lisot, ou Lisotti, eu acho que é Lisot. Abraços a todos, Fernando de Caxias do Sul. Ao incorrigível... o incorrigível... Seu Vladimir, eu já li essa coisa que o senhor mandou pra ele, tá? Eu não posso ler todos os dias. Pergunta, se o filme é financiado com dinheiro público, por que o público, além de financiar, tem que pagar ingresso para ver os filmes? Carlos Eduardo da Silva Pinto. Quem responde? Ninguém responde.
Vamos lá. Se é com dinheiro público, por que que não acaba? É por na que a realidade, gente ainda tem que pagar? Alguns filmes, Porque né, tem o custo do cinema, dos Não, e eles também funcionários, destinam, né, algumas sessões, justamente pela lei, que elas são públicas. E acontecem em lugar de... Nunca vi isso. É pouco... Não, mas são lugares, assim, que não têm acesso ao cinema. Geralmente são no Nordeste que essas sessões acontecem. Entendo. Sim, também, tipo, na questão da favela, assim, existem algumas sessões que, então, são abertas ao público em lugares onde não tem acesso ao cinema. Porque você compreende, quando você está numa sala de cinema, tem a questão da luz, dos funcionários, daqueles que ali estavam e também a projeção internacional que o próprio trabalho aqui nacional, né, tem, do mesmo jeito que se compreende da mesma forma que a ciência, a cultura também é uma frente importante de divulgação. Boa noite, excelente programa. Alguém sabe quando será inaugurada a passagem da BR-116 por baixo da Farrapos? Quem pergunta é o engenheiro André Vargas, o Vargas de Novo Hamburgo. Eu nem sabia que ele ia passar por lá. Nem eu. Depende, Olha, seu Deus, o senhor nos deu uma boa informação, agora nós vamos atrás dos detalhes. Ele deve estar falando da barreira da Ceará. Barreira da Ceará, Depende da data prevista. Se tiver para o viaduto Brizola ali, inaugura por volta de 2050. Se for a barreira da Ceará, é uma das coisas mais estranhas que eu já vi na minha vida. Será que não é na próxima Copa? Eu acho que ela passou. Eles fizeram um buraco e não olharam ver se tinha água. Aí fizeram um buraco e acharam água. A obra está parada porque tem que fazer um isolamento, tem que fazer impermeabilização do diabo carrega, ligar um tubo na mãe do Badanha e outro daquela rua. Impressionante o linguajar, senhor Vitor. Mas não é, tia. Mas não é. Ô, pai do Badanha, olha aqui, ó, presta atenção. Assim. Ricardo Silva dos Santos, que falta faz o roxo. E ele volta na outra, não nessa segunda-feira agora da semana que vem, é na outra semana. O cara disse que o Russo é em cima do muro, que vai botar um muro aqui. Senhor Chicão Tovani, o senhor sabe tudo. Afinal, o Russo, ele é casado ou não? É casado. Ele não é casado no papel, mas é praticamente casado, assumido. Fui numa festa de Punta del Este uma vez no Sheraton, com o som do Irigaray. Ele estava lá dançando com a noiva dele, feliz da vida, apresentou. A Dani, né? Como é o Ele é nome? um homem sério. Usa aliança não, ele não gosta. Não, a aliança ele mocosa. Como é que é? Ele mocosa, viu uma mulher interessante, Magda, pega e pum, parece no bolso. Como é que nós chegamos a isso? Sabe por quê? Porque é melhor dizer isso do que ser mudo. Sabia que na noite, quando um cara casa, assim, mora mais ou menos junto que ele russo, o termo é o cara se malocou. É uma malocadinha. Mas a Não, casa ele, dele- além de acabar com a raça do Ayrton Russo, que não está aqui para se defender, ele ainda está usando palavras. Deixa eu dar uma notícia, na verdade, fazer um convite para vocês já, até que agora alguém, assim, se a gente já financia o filme, por que a gente ainda tem que pagar o ingresso? Pois lá em São Leopoldo, nesta segunda-feira, vai ter início o Circuito Sul-Brasileiro de Verão 2020, que, aliás, é um circuito que está chegando ao Rio Grande do Sul. E esta competição voltará a ter como sua sede principal o São Leopoldo Tênis Clube, da cidade de São Leopoldo, claro, que por muitos anos sediou as etapas gaúchas. Então, o torneio começa nesse dia 20 de janeiro e vai até o dia 28 do mesmo mês, né? Do 28 de janeiro. Na verdade, são mais de 300 atletas inscritos, ótimos jogos, e toda a população de São Leopoldo, Porto Alegre, é convidado, porque este evento é gratuito. Você é só chegar. Daqui a pouco eu dou para vocês o endereço, porque eu dei o que acontece, mas eu acho que eu não dei o endereço. Mas não tem como errar. O importante é você saber que são mais de 300 atletas inscritos. Você está convidado para prestigiar, porque é um evento aberto ao público. É bom de levar, inclusive, as crianças, a gurizada, até quem sabe apreciarem um esporte que é tão bacana. Também aqui o pessoal está elogiando não somente, né, o meu look hot dog, mas também o look novo de Magda Beatriz, que está maravilhosa com os seus cabelos. Não, eu só mudei o cabelo um pouco. E a Aninha Cunha diz que essa blusa está simplesmente extraordinária, linda. Aqui a Glaci Balbuena colocou: ficaram muito bem as luzes, parabéns ao profissional responsável. Chama Ada Lussani quem fez isso. E um abraço também para a Valquíria, para o Jorge Pereira e para o Claudino Paz, que elogiou, então, a opinião da Roberta, falando que essa atitude do presidente foi excelente, pois não devemos incentivar o genocídio ou qualquer outra forma de violência. Magda, e o look do Vitorino, que não muda há 30 anos, que tu acha?
Ô, Chicão Tofani, tu A estás... senhora sabe que eu tô Não, mas percebeu. espera só um pouquinho. A senhora percebeu. Eu, em momento algum, impliquei com o carburador do Aero Willis. Eu tô que é quieto isso? aqui. A senhora sabe que eu tô... Que óculos é esse, Chicão? Vamos cambiar o tema. Deixa eu ver. Esse negócio não vai dar certo. Não me lembro Não, direito. antes, Eu não a lembro. Arroz Azevedo. A Rô Azevedo colocou assim, ó, resumiu que o Chicão como amigo já é um ótimo inimigo. Mas quem faz estilo amigo de mulher é o Vitorino. O Vitorino é um amiguinho, o inofensivo. Eu não. Eu sou o tigre, o leão, o predador. É porção de arroz. Comigo não tem esse amiguinho. Então vamos lá. O que diferencia o amiguinho do predador? O amiguinho não, ele é o confidente, ele é inofensivo. A mulher fica nua na frente dele, não acontece nada. Eu não, a mulher tem medo até me dar carona. Porque na carona ela pode até ter uma fé comigo. Com o Vitorino nunca pensar. Eu quero dizer Paulo que... Sérgio diz isso e põe Isso, Paulo Sérgio, puxa saco do Paulo Sérgio. Tu não sabe falar uma coisa sem falar o nome do Paulo Sérgio? Porção de arroz. Me ajudou muito na minha Só vida. acompanha. Ah, ele é o responsável, então. Ele que é o ajudou culpado. muito na minha vida profissionalmente, você me deu grandes oportunidades. Olha aqui. Posso falar o que desagrada aqui desse lado do oceano e do outro Pois lado? não. Meghan e Harry, Magda Beatriz, que estão por quê? causando agora no Canadá. No dia 8 de janeiro, eles decidiram, então, romper um pouco suas relações diplomáticas com a rainha, abrir mão dos seus compromissos reais, oficiais, literalmente oficiais, né? Não é o meme. Então, eles acabaram se distanciando porque querem a sua independência financeira nesta parte da vida. E a rainha não aceitou muito bem, acabou descobrindo isso depois de já estar na boca do povo, todo mundo já ter, então, o conhecimento. Eles queriam abandonar os seus compromissos e agenda real, e eles falaram também no pronunciamento que eles estariam, então, se mudando para o Canadá. Mas parece que quem não gostou nada disso foram os canadenses. Em uma pesquisa da Radio France International, eles perguntaram, de cada 4 canadenses, 3 não concordam que Meghan e Harry vivam, então, no Canadá, porque eles acham que é um gasto desnecessário e, principalmente, o Canadá que vai ter que garantir a segurança dessas figuras. Então, é um dinheiro público que vai ser gasto no acompanhamento dessas figuras e personalidades que até alguns falaram que tem uma agenda real para quê? Fazem realmente o quê? O que querem no Canadá. Então, os canadenses estão bem descontentes com a escolha de Meghan e Harry, que eles acharam que ia ser positivo. Eu acho, sinceramente, Mas eu acho uma que igual... deselegância. Uma deselegância. O Canadá fazer isso com a família real, com os dois. O que vai atrair o Canadá? Quantas pessoas irão lá? Quantos porque eles estão... divisas? Meio normais, né? Meio cidadãos. Sim, vão ficar uma época lá no castelo, lá no palácio, sei lá o quê, e depois vão ficar lá no Canadá. Eu acho maravilhoso pro Canadá, não sei por que o jornal publicou isso, essa coisa toda. Acho deselegante essa atitude que foi feita, que está sendo feita pelo Canadá. É importante isso, família real britânica morando no Canadá. É excepcional, extraordinário em termos promocionais para o Canadá. E outra coisa, a Inglaterra, o Reino Unido, não vai deixar desamparado também no sentido de fazer a segurança do casal. Eu quero dizer aos senhores que não... Pois não, Vitorino? Eu levantei o dedinho, fiz. Sim, pois é, mas eu queria dizer o seguinte, essa é a diferença que tem entre países com gestores responsáveis e panfletários. Quando a Grécia estava quebrada, a comunidade europeia, todo mundo socorrer a Grécia, Noruega, Dinamarca e Suécia levantaram no Parlamento Europeu e disseram, para aí, por que eu vou tirar dinheiro do bolso do meu cidadão para dar para políticos irresponsáveis gregos que não cuidaram das suas contas? O empréstimo, na época, de 4 bilhões de euros não saiu por causa disso, saiu 1.200 porque esse país se revoltar. O Canadá está dizendo a mesma coisa. Eles vão ter que ter no mínimo 40 pessoas entre segurança, infraestrutura, para cuidar dos 2 coisinhas lá. Eu acho que o Canadá está certo, assim como estava certo a Noruega, estava certo a Suécia e Dinamarca. Não estava certo, Olha aqui. porque se em 460 a.C., Leônidas, nas Termópilas, não segurasse os persas, tu estava de burca agora. Tu estava falando árabe agora. O Leônidas... Eles seguraram a nossa Leônidas cultura. não joga nada, era um zagueiro que não sabia nem cabecear. A Grécia tinha que ter um perdão. Tu tá vendo muito filme. A Grécia tinha que ter um Para com perdão. o filme, o Leônidas era até meio goiabinha. Vamos parar Com aquele isso. shortinho dele até meio goiabinha. Olha aqui, ó, vamos falar. Esse cara aí, Presta atenção. ele tem que andar de burca mesmo na Chicão, tô praia. falando, O que tem a ver o Leônidas com a Dinamarca? Segurou. Gente, olha, aqui eu tenho um chaveiro e aqui eu tenho uma caneta. nada, Vamos parar?
dona Magda. Vamos parar? É uma cultura Não inútil. dá, dona Magda. Vamos parar? Esse rapaz... Olha aqui, ó. Não é possível isso, né? E o pior é que você assiste agora e depois assiste na reprise. Quer dizer, não dá nem pra cortar essas coisas. Mas, enfim, eu quero dizer aos senhores que este rapaz à minha direita, não tão bem-humorado, muito delicado, parece um elefante Ele é numa total. loja de cristais. Um hipopótamo. Esse rapaz aniversaria neste dia 18 de janeiro. Como você vai assistir o programa agora e vai assistir o programa mais tarde, está ali, ó. Feliz aniversário, Vitorino, 18 de janeiro. Eu quero dizer o seguinte, o cabelinho dele tá meio escasso, mas tá ele parecido merece com um o Marco. parabéns, né? Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Como é que é? Com quem? Com quem será que ele vai casar? Não Pau pode. nele. Como é que é aquela coisa? Aham, uhul, Vitorino. Vitorino. Eu vou comer seu bolo. Do Vitorino, Isso, do tá. bolo do Vitorino. Aliás, o que vai rolar, coisa Chico boa. Tufani, que nós não fomos convidados? Vai rolar, estão falando em Porto Alegre. Hoje eu fui comunicado pelo Emerson, um amigo meu que é baterista, que é o cara dos relógios da cidade, que vai ter uma mega festa na grande Porto Alegre para Vitorino. Diz que foi convidado toda a cidade. Mas Chico Tufani era uma festa surpresa, Chicão. Mas e agora? Agora, não sei, Teve agora uma acabou. surpresa. Vitorino tem uma festa pra ti. Pra mim foi Eu uma preciso surpresa. saber onde é a festa. Ah, mas a gente te conta depois. A gente vai contar muita coisa que vai rolar. Nós vamos dar, assim, um trailerzinho do que poderá rolar nessa festa. Música, letra. Onde é que acharam isso? Esta casa tem produção. Mas não é E só boa, isso. e boa. Tem muito mais. Não sai daqui, porque você vai se arrepender se sair Sabe daqui. o que eu acho, dona Magda? Que o Vitorino está envelhecendo e está cara do mar. Chicão, tu daria licença da gente? A gente tem mais pra mostrar. Vamos lá. E vocês viram as perninhas dele? Assim, ele tá com as perninhas de fora. Aquele primeiro foi aquele que foi um aniversário teu. Eu vou aprender a não né? Do ano duvidar. passado. Não vou duvidar nunca mais E dessa foi produção. esse que ele tava tocando no pedal da guitarra. No segundo vídeo ali, quem tá no violão é o Russell. O Russell, né? E aí tem um que ele tá com o pedal, assim, daqui a pouco ele pisa no pedal e é uma garrafa de água. Era uma garrafa d'água. Acho que o Russo vai vir da Praia do Barco direto aí pra festa. Mas é surpresa. É surpresa, não vai acontecer nada, é Ele surpresa. tá bem lá na Praia do Barco, ele não é legal. Olha aqui, ó. Larga a Praia do Barco. Alô, amigos, todos. Agora vamos falar da nossa realidade. Todos os dias falta água aqui no Parque Amador em Esteio. Já faz 6 meses essa situação. Alô, alô, autoridades de Esteio. Grande abraços a todos. Na bancada, o Daniel Pontin está usando aqui o nosso veículo para poder reclamar dessas coisas, né? O Magda, a ACE divulgou uma nota oficial hoje, ao final da tarde, dizendo que no mais tardar mais 24 horas já terá recuperado tudo. É uma coisa... Mas demorou muito. Quanto Lá em tempo? casa fiquei Mais 2 dias 24 sem horas, luz. porque tem ainda milhares de lares sem Muitos, energia elétrica. mais de 30 porque mil. os problemas atingiram, quando cai o poste, alguns caíram com o transformador, o dano foi muito grande. A gente nessa hora fica numa situação complicada, né? Porque as mesmas pessoas que estão criticando são contra a privatização. Os caras reclamam, aí, bom, tem que privatizar, entregar para a iniciativa privada, aí o mundo se acaba. Mas é Então, que um dos motivos de ser assim é porque Sabe quem é que ficou sem luz, Marne? O PT de Manaus. Porque lá também, por que Sim, aconteceu? porque o diretório Não municipal pagou. do PT de Manaus descobriu que a luz era gato. Bah. A polícia foi lá e... Deve ser por isso que o diretório também, ou deles, enfim, o próprio, está angariando fundos
para a festa de aniversário do partido, né? Do partido, é. Não ri. Isso é triste, a pessoa quer comemorar um aniversário e não tem verba. Não, mas é muita chinelada dos caras fazer gato no diretório municipal do partido. Manaus, isso. Vitorino, já que tu falasse das concessões, né? Eu acho que lá no começo do programa, foi o primeiro assunto meu, assunto não, que eu falei que seria uma das manchetes, exatamente essas concessões, esse contrato que o governador que fez com o BNDES para poder estruturar tudo isso. Só que aí vai ter pedágio, mas aí a gente vai ter estrada, né? Assim, ó, tem algumas coisas que eu não entendo. Eu acho que foi a Carla que trouxe o exemplo aqui. A 101 em Santa Catarina é maravilhosa e não tem pedágio. A nossa 101, toda arrebentada, agora vai ser pedagiada, mas continua meia sola. Tem alguma coisa errada. E aí a gente levanta aquela questão que a gente bate toda hora aqui. Gestão. O fato de ser privatizada não quer dizer que vai ser boa. O fato de ser pública não quer dizer que tenha que ser ruim. Tem que botar gestor, Chicão. Tem que botar um cara que senta lá disposto a trabalhar. É ele que tem que trabalhar, não é o casaco dele, entendeu? Não é deixar o paletó lá o dia inteiro e... Deixa o paletó e vai dar uma banda. Deixa o paletó e vai dar uma banda. Quem tem que trabalhar é ele, não é o paletó. E até deixa eu dizer uma coisa, para que as pessoas não digam, a Magda falou então. Isso ele colocou, né, publicizou um plano de desenvolvimento que se desenrola no ano de 2021, porque tem muitas coisas a serem feitas. As pessoas já acham que, não vi, não começou ainda e tal. Tem que ter, olha aqui, ó. Tem alguma. O Banco Nacional foi contratado para... O Banco Nacional Econômico e Social, que é o BNDES, foi contratado para fazer estudos de viabilidade financeira de cada trecho e preparar a modelagem do negócio, que é justamente para poder fazer as concessões, até o final do primeiro trimestre de 2000. Essa turma me preocupa um pouquinho. O do BNDES? Porque olha o que fizeram com a Freeway. Pois é. Lembra a Freeway? Com todo respeito, merece a CCR, tá? Que tá com aquele rolo lá no Paraná, lá. Aquela confusãozinha que botou a mão na grande política lá para ganhar umas concessões. Mas a CCR Via Sul, o serviço que ela oferece é muito pior do que era oferecido pela Triunfo Concepa. Triunfo Concepa oferecia um serviço muito mais completo. Internet, mapeamento, câmeras, muito mais completo. Rádio, tinha tudo. Legal. A CCR, a Triunfo Concepa, queria continuar por R$ 3,80. O governo preferiu fazer uma licitação e entregou a R$ 4,40. Qual é a moral disso? Aumentar mais para o pior serviço? Olha aqui, ó, deixa eu... A moral talvez seja a falta dela. Já que a gente está falando nisso, deixa eu dizer... Eu também acho. Agora há pouco ele estava desculachando. Mas uma coisa não exclui a outra. Tu briga comigo, mas eu gosto de ti. Mas eu brigo contigo porque tu não te comporta. Não, eu me comporto. Mas não, te comporta mal. Te comporta mal. Não é Como tu. é que foi parar de... Olha que não, eu só quero concluir porque as pessoas vão perguntar quais são... Só um pouquinho. Quais são as rodovias que estão contempladas neste pacote de concessão? Todo RS, tá? 239, 122, 240, 287, 474, 040, 784, 115, 235, 466, a 020, a 130, 129. Aí tem RSC, que aí já é lá no limite, né, Gustavo Vitorino? 453, RS 128 e RSC 135. Lembrando que a partir dessas conclusões, né, depois de todos esses trechos contemplados, concluídas essas concessões que está no projeto do governo do estado, a EGR vai ter destinos possíveis. Um é a extinção. Eu tenho uma notícia, dona Magda. Apareceu uma liminar aí, vai suspender, para manter as boquinhas. A revista Veja de hoje vai estar mostrando uma grande reportagem a respeito da Receita Federal e a TV Globo. A Receita Federal bateu na TV Globo e quer todas as cópias de contratos dos artistas, atores, atrizes, etc, né? Aqueles que fizeram PJ, pessoa jurídica, né? Dá nota, recebe o cheque, dá nota, recebe o cheque. Porque, evidentemente, essas empresas, a pejotização que se chama, paga menos imposto. E quem é funcionário pela CLT paga sobre o limite, 27,5% do imposto de renda.
Então, está havendo uma grande grita, já houve o jurídico da Rede Globo, isso vai sair, já está na revista Veja, você pode comprar já amanhã. Então, você vai ler essa reportagem na íntegra. E aí os artistas da Globo estão revoltados e o jurídico da Globo está mostrando como deve proceder no momento, né, dando a Receita Federal dá 20 dias para a pessoa se manifestar e fazer sua defesa. Então, essa reportagem está sendo publicada hoje e dizem, na reportagem, a vingança, né? A vingança, né? Seria a vingança do governo. Eu acho que isso aí é uma coisa normal, a Receita Federal quer saber. Alguns anos atrás, se inventou essa coisa de nota, né? Fazer figura, criar uma empresa, uma pequena empresa, para justificar perante o fisco justamente a atuação. O cidadão é um ator. Eu não vou contratar você como funcionário, tem que pagar isso, mais aquilo. Tal. Você faz uma empresinha, me dá a nota fiscal e eu te pago com cheque. Então, a partir de agora, parece que a Receita Federal está tomando as providências legais para isso, dona Roberta. A discussão vai ser no tocante à retroatividade da lei. 5 anos. O que acontece? Não. A retroatividade é o seguinte. Bom, a Globo estava contratando pessoa jurídica para fugir do vínculo laboral. Então, entende a Justiça do Trabalho que a continuidade e a submissão de autoridade cria o vínculo laboral. Porém, a reforma trabalhista mudou. O problema é o seguinte, retroage a lei ou não? Essa vai ser uma discussão jurídica interessante. É isso aí, Vitorino. Chicão Tofone, tu estás com o teu livro hoje de novo? E a camiseta e livro, eu acho que é o óculos do livro. O óculos assim que tu usa no livro. Exato. Isso aqui é pra Daqui praia. Dá pra mim. É pra praia, você tem uma cultura do mundo VIP, daqueles gadgets que faz a vida ser interessante. Isso aqui em 240 páginas, todas fotografadas, com Carry Code. É o único livro que tem Carry Code. O que é o Carry Code? Você aproxima o seu telefone e você chupa toda a música que tem, a trilha aqui, eletronicamente vai para o seu telefone. Então, muito legal, vivendo a noite com o Chicão Tofone. Não seria QR Code? É mais ou menos igual. Isso aí é um jeito de expressar. Não, é porque as pessoas vão procurar por isso e não vão achar. Mas o Vitorino, que o Vitorino diz, elas acham. Aí então... chupa o livro ali, como é que é? Carry Code. O livro ali, chupa o livro, como é que é? Tá aqui o Carry Code. Mostra aqui. A Aninha sabe. QR Code. QR Code. É uma tecnologia que tu fotografa. Sim, no televisor, em qualquer lugar. Você. Chicão, isso já existe. Chicão, eu quero te dizer que todo mundo conhece. Até eu sabia. Tá, então aqui, ó. Mas O quero QR saber quem Code tem. está intencionalmente na última página. Então você tem que ler todo o livro para depois Exatamente. Muito obrigado, dona Magda. A senhora foi muito É um prazer, é um prazer. Inclusive, a senhora escreveu um pedaço do livro, Paulo Sérgio fez o prefácio dele. Emprestei uma foto. Ele tem fixação no Paulo Sérgio, né? Eu gostaria que esse assunto não fosse... Ele disse que o Vitorino tem uma fixação em mim. Uma fixação frustrada. O Vitorino. Eu lá do maluco? Ele disse que tu tem uma fixação em mim. Disseram que o Paulo Sérgio mostrou um... Eu sabia. Atenção, vamos Que eu retornar. fiquei com medo quando o Paulo Com Sérgio licença, pulei pra trás. preste atenção. Até Deus falar comigo, quem coordena sou eu. Então, eu vou falar agora e vou fazer o que eu quero, ok? Parou com a brincadeira. Os dois. Esses são os dois. Esse senhor, Provecto, e a outra que eu senhora. amo muito, Semi-Provecto, que eu tenho um respeito o senhor muito aqui e grande. a senhora lá. Chamou de senhora, E eu dona quero te Magda. dizer- eu quero te- não tenho direito de resposta? Não. Como é que qualquer Eu vou te cara dizer aí por que tu não tem direito de Esses resposta. sindicatos, cara, Sabe querem por que direito de tu não tem resposta. direito de resposta? Porque tu tá fora do teu lugar, chega mais lá pro meio. Isso, tô me aí sentindo agora vai dar. acuado aqui. Tô me sentindo... Agora sim, agora ele está equilibrado. Vamos à tua Pré-calção, manchete. Presta atenção. Precaução, ele é o próprio. Vamos lá? Vamos, porque não Quer ir junto, Vitorino? Para, não me faz rir, que o negócio não é feliz aqui. Tá, não, vamos ser sérios. É seriedade. Seriedade. Quem é boa nisso é a Carla. A Carla que faz a concentração. Porque Obrigada, Vitorino, pela o parte que me INEP, toca, eu não vou esquecer. o Instituto... Posso ir aqui? Não? Vai. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, divulgou hoje, então, as notas do Enem 2019. E como era de se esperar, né, no país, né, da ode à ignorância, o que a gente vê é resultados cada vez mais vergonhosos. As notas médias do Enem caíram em
todas as provas objetivas. Foram mais de 3.700.000 candidatos que fizeram esse exame. E segundo os dados divulgados, a média, por exemplo, na redação foi de 592,9, quando o ideal é buscar o 1.000, né? A nota 1.000 na redação. Bom, temos aí as médias, elas estão disponíveis. Por exemplo, em linguagens, a nota mínima era de 322, a máxima de 801,7 e a nota média geral ficou em 520,9. Todas, né? Ciências humanas, matemática, ciências da natureza, todas as médias caíram gritantemente. O ministro da Educação, o senhor Abraham Weintraub, obviamente foi questionado por isso. Ele, primeiro, né, deu uma amenizada dizendo que o exame não pode ser usado, né, para medir o ensino no país, mas que o resultado mostra aí que os alunos estão longe de evoluir. E ele emitiu uma frase que eu fiz questão de separar aqui, que diz o seguinte: o ensino não avançou no Brasil. O resultado mostra que os alunos não apresentam uma evolução ano contra ano, porque o pessoal votou no PT e tem a lápide da educação aqui embaixo, do nível Paulo Freire. É o paradigma do fracasso. O pior país da América do Sul, disse então o senhor Abraham Weintraub. Nós tivemos, por exemplo, eu separei aqui uma média, por exemplo, da redação, tá? Depois eu vou trazer os detalhes. Mas olha como é que a coisa vem diminuindo. Em 2013, 481 candidatos atingiram a nota 1.000, a nota máxima da redação. E a queda, a partir daí, foi gritante. Preste atenção, 481 em 2013. Este de 2019, 53. Nossa, atingiram a nota 1.000. Está separado por estados. Minas Gerais foi o estado que teve mais candidatos que atingiram a nota máxima, foram 13. O Ceará em seguida com 6. Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte empatados, então com 6. Aí eu disse, vou lá ver o Rio Grande do Sul melhor em tudo. E aí? 2. Não tem. No Rio Grande do Sul ninguém foi capaz. No Rio Grande do Não Sul, tem? Não, ninguém atingiu a nota máxima na redação. Barcelos. Rio Grande Que melhor em decepção, tudo. hein? Mário Barcelos, isso é grave. Não foram capazes, Que né? decepção. Pernambuco, por exemplo, teve um. A Paraíba teve um candidato. E aí, por exemplo, nós temos que, para mim, é o que me assusta até mais do que isso, é o fato de que mais de 143.000 candidatos tiraram 0 na redação. Meu Deus. 0. Não é uma novidade, infelizmente. Cara, para né? tu zerar uma redação, não tu tem que ser nada. Não escrever nada. uma planta. Tu Não, tem que ser, eu acho que não tu tem escreve uma planta. nada. Eu acho que nem não são, escreve, porque, não por consegue, eu exemplo, acho. tem casos de redação em branco. A redação foi entregue em isso que eu branco. tô dizendo. Foram 56.945 participantes. 40.624 fugiram do tema. Foi como o caso que teve quando o tema foi Libras, né, que o pessoal escreveu sobre signo, sobre horóscopo. Não sabia disso. Teve pessoal que escreve. Tem pessoal que usa hashtag, que escreve como na internet, né? Bota gírias e siglas. Por exemplo, teve 23.265 candidatos e entenderam que escrever a redação era copiar o texto motivador, que é o texto que dá origem a você desenvolver seu texto. Eles copiaram. Palavra por palavra, assim, copiaram. Que acharam que aquilo era fazer uma redação. Então você vê a capacidade cognitiva de gente nessa fase. Isso olha... Mas pega o celular e sabe mexer. Esse que é o negócio. Não, saber mexer, ok, mas provavelmente Pensar, né? não está fazendo, não está acrescentando Mas é isso, nada. não precisa pensar, né? Mexer, pensar. ok, eu sei abrir o arquivo, instalar o aplicativo, tá, mas o que tu faz As pessoas disso? não querem pensar. Não querem. Pensar dói. Não, e o que mais é lamentável disso, porque o tema justamente da redação era cultura. Cultura. Era cinema, né? Exatamente. Como então o cinema pode chegar a todos os lugares, ser uma plataforma não elitizada, porque hoje você paga R$40 para ir no cinema. Então existem muitas pessoas que, ao invés de investir esse dinheiro em cultura, investem na própria educação, fazendo algum curso rápido na internet, se especializando em alguma coisa, ou pessoas que não têm mesmo a possibilidade. Eu já acho um absurdo, para mim, a realidade. Imagina para quem, com um salário mínimo, vai tirar um tempo para ir até uma sala de cinema, e principalmente quando se trata do próprio cinema nacional, onde a gente fala muito de comédia.
né? Onde, claro, nenhum prejuízo a quem gosta de ir para se divertir e tudo mais, mas o próprio crescimento da comédia brasileira e da indústria do cinema nacional pode ser uma maneira também de juntar todos, porque todas as classes compreendem aquele pastelão, aquela coisa engraçada, mas só que o que acontece? As pessoas não conhecem produção cultural, as pessoas não vão ao cinema, as pessoas não frequentam, então, quiçá, uma alternativa para tornar ela mais popular, já que a pessoa não vai até o estabelecimento cultural. Mas esse tipo de gente aqui, isso aqui não consegue ler o nome do ônibus que tem que pegar para ir até o cinema. Nem do ônibus. Esse é o problema. Isso aqui, cinema é com S. Já começa daí. Isso hoje eu vou no cinema. Agora, Mas o nosso próprio ministro não sabe, às vezes, escrever também. Exato. Da mesma forma que o Haddad acabou sendo candidato e estava lá, e eu também não acho, porque era um idiota ignorante. Não, mas também, não vamos politizar, né? Não, mas quem politizou foi tu trazendo. Tá, então não vamos, acabou a Mas eu não politizei, só trouxe o ministro. No momento que o ministro não sabe escrever, exigir que a população saiba. Eu estava falando da questão cultural do cidadão falou uma brasileiro. coisa muito Mas eu estou falando da educação, que é a questão do Enem. Ok. Sabe que eu quero citar? A Ana falou uma coisa muito importante essa semana que a gente passa desapercebido. Quando o cinema saiu de ser cinema de rua e foi para shopping, ele ficou muito caro, Vitor. Caríssimo. Muito caro. Caríssimo. Hoje é mais barato ir numa casa noturna até top em Porto Alegre que com a tua namorada. Porque tu paga 20 de estacionamento, mais 20 para cada um, 40 da pipoca. Muito caro. Sistemas de streaming vai aos poucos, o cinema vai ter que se reinventar. O sistema de streaming está derrubando. Você pode ver pelas próprias indicações ao Oscar, ao Golden Awards, Golden Globe Awards e outros prêmios aí. Filmes da HBO, Netflix, produções... E tem um outro elemento que, assim, por exemplo, eu assistindo um filme desse na sala da minha casa, eu não preciso entrar em contato com as outras pessoas que têm ido ao cinema, porque é vergonhoso o comportamento do cidadão dentro de uma sala de cinema. É verdade. O último filme que eu vi, tinha pessoas que gritavam a cada vez que o determinado ator grita, e gritam, e berra, e tem telefone... Em casa só tu grita. Você quer fazer um pipizinho, vai lá, volta. Porque o comportamento do cidadão dentro de sala de cinema é uma tigrada que tem. Olha, é complicado, cara. Fica muito mais caro até por isso. Tu tem que entrar em contato com isso, querendo ver um filme que às vezes exige um pouco do. Se tu vai ver um Marvel, explosão, beleza, tá ok. Mas eu gosto, viu? Que é só te avisar. Eu também. Tá, então já mudamos os temas, cambiamos o tema, já conta com isso, colega? Sim, concluí. Vergonha na educação. Pois bem, lógica. Deixa eu agradecer a senhora Neiva Lindman, que me auxiliou aqui, eu divulguei há um tempo atrás agora no programa, o Circuito Sul Brasileiro de Verão 2020, que está chegando ao Rio Grande do Sul e que vai ter como sede o São Leopoldo Tênis Clube, obviamente, na cidade de São Leopoldo. É um torneio que começa agora dia 20, vai até o dia 28, é gratuito, acesso para toda a população, quem quiser vai lá participar. E eu não tinha o endereço. A dona Neiva Lindman disse aqui, o clube esse fica na Avenida Presidente João Goulart, número 1080, no Morro do Espelho, que pelo que eu vi do Scantofani, não é um lugar bastante conhecido. É um lugar bastante conhecido, próximo da Avenida Independência, de São Leopoldo, só que não é muito alto, o morro é baixo, é interessante. Então tá aí, é no Morro do Espelho, não tem como você errar. Marlon Barcelos. Eu quero falar do caos no INSS. Né? O caos, todo mundo já sabe, em função dos acontecimentos, das milhares e milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, alguns pedindo os benefícios, né, suas aposentadorias, outros que têm que fazer a revisão médica para continuar recebendo e não conseguem fazer. Então, o benefício é cortado automaticamente depois de determinado tempo. Né? E muitos que, em função da reforma, da Previdência, etc., resolveram entrar com seus pedidos de aposentadoria por tempo de serviço, ou por idade, etc., essas coisas todas, né? Então, com a contratação, provável contratação, o Vitorino já me disse que a Justiça quer impedir isso, dos 7 mil militares que terão que fazer um curso de aproveitamento para aprender a lidar com esses equipamentos e para fazer essas avaliações. Agora, hoje eu ouvi uma sugestão que eu achei fantástica. A sugestão é reaproveitar os aposentados do INSS. Sim. Aqueles que já conhecem o procedimento para facilitar. Porque a previsão, dona Magda, é que leve de 6 a 8 meses para regularizar. Você imagina a pessoa esperar 6 meses para receber o benefício.
Claro que, no momento que você der entrada, a partir daquele instante já está valendo a sua aposentadoria. Isso é óbvio, né? Entrou com pedido, com a solicitação, está valendo. Mas você vai levar os 8 meses, aí você receberá os 8 meses, mas, puxa, esperar os 8 meses, por exemplo, quem teve um acidente, tem que fazer o exame médico, aí não tem como fazer o exame médico. É algo realmente que preocupa, não é 10 mil, é 20 mil. São centenas de milhares de pessoas que estão preocupadas com essa situação do INSS. Mas só uma dúvida que eu fiquei, não é nem retórica. Qual é o argumento para ser contrário ao uso dos militares nessa função? Não é contrário. Você, para fazer contratação, você não pode fazer uma contratação dirigida. A Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Contas da União estão tentando ver até que ponto é legal você publicar um edital para contratar especificamente militares da reserva ou ex-militares. É preciso, vou dar um exemplo simplório, eu sou gestor de um município e coloco no edital que eu quero contratar pessoas com mais de 1,90 m. Eu tenho que explicar por que eu quero pessoas com mais de 1,90 m. Ou por que com menos de 1,90 m não serve. Não serve, porque o princípio é da impessoalidade, entendeu? Então, assim, eu quero contratar militares. Por quê? Sim, porque militares. Então não pode ser um edital dirigido, ele é ilegal. Entendi. Ele sabe quase tudo. Muito grato. Ele vai contratar eu. Presta atenção. René Alexandre Lacerda mandou dizer o seguinte, fez um elogio à minha pessoa, minha blusa e tal, muito obrigado. Vou ver o programa na reprise, deve estar assistindo. Gustavo Vitorino é um cara muito inteligente e astuto, meio mal educado às vezes, que não tira os seus bons comentários. Agora sei... Mal educado foi você que botou a vida. Não, por Deus. Aí? Tá aqui. Sério? Não, eu ia te chamar de mal educado e botar na conta do... Não, você não ia me elogiar assim. Tá meio mal educado, às vezes, o que não tira seus bons comentários. E agora sei por quê. Nasceu um dia antes de mim. Eu faço aniversário dia 19 de janeiro. Ou seja, ele deve ser meio mal educado, assim como tu. Por isso que o seu René Lacerda está se associando a ti. Seu René, amanhã o senhor vai a Torres, que eu vou estar lá na minha irmã, e o senhor está convidado. E me diz onde é domingo, que domingo vou eu no seu. Ô, Aninha. Bom, mas falando, né, a respeito de um assunto, voltando a tratar do tema da cervejaria Baker, mais uma vez, então, o caso segue se atualizando, seguimos com novas informações, porque agora um vídeo que foi encaminhado à Polícia Civil para análise mostra uma possível adulteração da fábrica que acabava fornecendo as substâncias para a Baker. A Imperquímica, né, que fica em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, era responsável por fazer esse comércio, né, levar até o local para estabelecer, então, até a quantidade que era retirado de um barril lacrado, era colocado em menor quantidade e enviado à fábrica, e dentro desse processo, um ex-funcionário encaminhou um vídeo onde parece que esse produto era adulterado, ele era misturado, então, encaminhado à Baker. Então, a cervejaria, né, ela... mais uma vez falou que não tem acesso ao vídeo, não tem acesso às imagens, é questão de investigação agora, mas quem se manifestou foi a Imperquímica, que é responsável, então, pela comercialização e dar esse respaldo até para a polícia, disse que não sabe da existência desse vídeo, é um ex-funcionário que já não está na empresa há mais de 10 meses, então esse vídeo não teria sido recente, não teria sido associado, então, ao caso, já que a produção da cerveja ela teria acontecido depois e até mesmo a ingestão em 10 dias não cabe dentro do cronograma que foi criado pela Imperquímica, mas a polícia fala que vai averiguar as imagens e até a Imperquímica fala que só comercializa as substâncias tóxicas em barris lacrados. Eles não teriam como ser adulterados pelos funcionários no processo de transporte. E agora a Polícia Civil é que vai tomar uma decisão a respeito do que de fato aconteceu, mas essas novas imagens encaminham para o que a polícia já acreditava ser uma fraude, uma tentativa de adulterar o produto, então, da indústria Baker, que é a cervejaria artesanal. Mais uma pessoa, então, confirmamos a morte, uma quarta vítima relacionada ao consumo dessa substância e mais 14 casos, antes eram 18, agora 14 casos, então, estão sendo analisados com suspeitas, então, que a pessoa possa ter aquele problema nos rins, depois a disfunção cerebral que acaba ocasionando a morte das pessoas que consumiram a cerveja. Que horror. Escuta, o René mandou dizer que faz 46 anos, Vitorino.
Tá? E ele diz que a Carla Krieger acha que ele lembra dele. Só na época que convivíamos, tinha cabelos compridos. Agora ele está com um certo... perdeu um pouco. E o Chicão também, época do Ibiza, onde eu trabalhei anos depois no The Front. Eu fui dançarino no Ibiza, não quer? Aqui, ó. Olha, presta atenção, ó. C. Jorge, filho de Július, Rios de Felipe de Martino do Manara. Eu sei quem é o Felipe de Martino. É a dona Manara daqui. Na época eu era supervisor da marca Guess no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Sou assíduo telespectador do programa, acho muito bom quando não tem gritaria. O que não tira o crédito, torna cômico. Abraço a todos, sucesso uma hora ainda em 2020. A Guess me vestiu durante muito tempo. Viu, Scotofani, viu? Representante sua amiga até. Pena que tem gritaria. O oitavo, não. O Família nono Boff. A dona Jaqueline Boff. Jaqueline Boff. É verdade, é verdade. Marli Barcelos, estou muito amiga dela. Sabe que o Fred disse, mandou dizer pra ti? O Fred, filho do Ricardo Balcon. Ah, querido, sei. Hoje eu jantei com ele e com o Paulinho Alencastre. O Paulinho Alencastre disse que assiste o programa por minha causa e por tua. E por ti. E o Fred disse que é só por mim, que eu sou o diferencial do programa. Os outros programas é tudo igual das outros canais de televisão. Tá aí. Esses outros canais de televisão, muito nada a ver. Tá bem. Só a pampa. Tá bem. Bom. Marne. Fica 0-0. Parou, agora é o Marne. Benjamin Franklin, né, que hoje estaria de aniversário, né? Ele dizia que as pessoas não falham, as pessoas desistem. Eu acho fantástico isso aí, né? Escritor, estadista e inventor americano, né? Benjamin Franklin, um dos maiores gênios da sua época. Vamos a outros aniversariantes. Outros aniversariantes. Do teu lado, o Corvinho Lloyd, aí não se manifestar. O David Lloyd George, um grande político britânico, foi primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Al Capone, um dos gênios da maldade, né? Porque da maldade, um dos gênios da maldade, e que foi preso porque não pagou imposto de renda. A única coisa que conseguiram pegar, matou um monte de gente. E aí foi preso porque não pagou imposto de renda e morreu de sífilis na cadeia. O filme Os Intocáveis mostra exatamente tudo. Morreu de sífilis na cadeia. Al Capone. O Walter Pinto foi um grande homem da noite do Rio de Janeiro, dono do teatro. Como é que ele não tinha um apelido? O Walter Pinto era uma das vedetes famosas daquela época, etc., né? Teatro Rival, no centro do Rio de Janeiro, ali na Cinelândia. Outro aniversariante, Luiz Echeverria. O Chicão, quando ri, presta atenção. Presta atenção. O Chicão Tofani, se você só escutar, você que tá aí, tá escutando, né? Parece o Mutley, aquele da corrida maluca. Como é que é, Chicão? Também. Mas eu não tô quieto, ele tá rindo. Mas tu tá rindo, é tu que ri. Não, ele que ri e o outro então, tu que é o Mutley. E tu cai na operação dele. Dona Magda, porque ele é um cínico. Eu estou sendo atacado gratuitamente aqui. Com licença, Mário Barcelos, desculpa ter interrompido essa vez, fui eu. Estava contando aqui que a moça perguntou, perguntou para amiga dela, vai ser menino ou menina? Ela disse, vai ter pinto. Não é o cara que é aniversário aí? Olha que você gente, tem gente que sai do lugar, mas o lugar não sai da pessoa, entendeu? Então a gente não pode fazer nada. Vai, Mário Barcelos. Francisco Egídio, grande cantor brasileiro, creio em ti ao ver que a chuva cai, faz a flor nascer, né? Porque meio carioca. É lindo isso. Flor nascer. Foi um grande sucesso à época. E o meu querido amigo Odair Marzano é que falava, creio em ti, tinha uma voz bonita, creio em ti ao ver que a chuva cai. Aquela época do R puxado, né? Loucos, isso. Não sei se caía lá fora. Aqui dentro não dá, né? Tem pinga em mim. Uma das maiores atrizes e cantoras que a França teve, quer dizer, cantava em francês, ela era africana. Dalida, que teve tantos problemas na sua vida, tantos problemas, o suicídio do namorado, o suicídio do marido, e finalmente ela não resistiu, com um pouco mais de 50 anos, também praticou o suicídio. Sanremo, Festival do Sinal, ele não ganhou, ele entrou em depressão justamente por não ter ganho. Chama-se Luigi Tenco e a música é Tchau, Amore, Tchau. Muito linda essa música. Isso. Uma música bonita, né? Claro, não ganhou. Eu só lembro do Tchau, Amore. E se matou, né? Que o Chicão não deixou concluir naquela hora, né? Ah, desculpa. O James L. Jones, né?
um dos maiores atores negros da história dos Estados Unidos, fez papel de presidente dos Estados Unidos e assim por diante. Também Ele já era a voz faleceu. do Darth Vader Isso. no Guerra nas Estrelas. Tabaré Vázquez, ex-presidente do Uruguai, que com a eleição do Luiz Lacalle Pou está dando um exemplo de civilidade e de democracia. Chama o seu oponente político e diz: o que você pode me ajudar na construção do nosso país e do novo ministério? Eu quero te Isso é uma dizer estatística. que eu estava lá quando ele fez uma manifestação há muitos anos atrás, não agora, obviamente, há muitos anos atrás eu estava lá. Estava no mesmo hotel que ele estava. René Preval, que foi presidente do pobre Haiti, né? Um dos países mais pobres do mundo e o mais pobre da América Latina. Françoise Hardy, que é uma cantora francesa, também de grande sucesso. O ator Taumaturgo Ferreira. O Jim Carrey, de aniversário hoje. E, finalmente, a Michelle Obama. Advogada Michelle Obama, de aniversário, completando hoje 56 anos de idade. Ela é de 1964. Finalmente, consegui terminar os aniversariantes. Mas Dona assim, Magda. foi de uma forma satisfatória ou o senhor ainda tem... Quer fazer reclamações ao SAC, Serviço de Assistência ao Cliente? Não. Não enche o saco. Parou? Deixa eu... Não, tá impressionante. Não vai dar, Tá não vai dar. impressionante. Presta atenção, tem um recado para... Fala, Eu queria agradecer Além da aqui algumas conta, mas- pessoas. Não, acabou tá, os aniversários, tá tudo morto? Para. Cantando, O senhor já veio de preto? Cantar parabéns a você. Só um por morto. minutinho. Sim. Just a minute, por favor. O oitavo elemento. Cuidado com o que tu vai agradecer. Olha os Ah, agradecimentos. sim. Não, eu quero agradecer porque hoje eu Mas não é o cheguei- dia dele, dona Cheguei Márcia. à tarde na Rede Pampa. Eu acho que ele não e pode tinha uma agradecer. série tinha uma série de Eu e o presentes Marcos de agradecemos. pessoas, telespectadores, ouvintes da Rádio Pampa, telespectadores da Atualidades, que gentilmente me homenagearam, trouxeram presentes, deixaram uma porção deles aqui. Então eu quero agradecer essas pessoas, a dona Madalena, lá de São Leopoldo, que gentilmente mandou presentes. O que ela mandou, nós queremos também. A dona, aqui a tudo dona Não é é aquela que te manda guloseimas? Tá rápido, vai lá. Não, ela mandou um negócio muito legal, com um baldinho de alumínio estilizado Cheio de e cerveja. com 8 ou 9 cervejas Ó, viu? diferentes. De marcas importadas. Vamos lá, muito vamos legal. lá. Tudo marca lá A de dona Belo Horizonte. Dona Shirley, muito obrigado, dona Shirley. Todas dessa que tá Pela comigo. sua gentileza. A dona Marisa de Canoas também deixou um presente. Muito obrigado, Eu dona preciso Marisa, ler pela um aqui gentileza. também, Vitorino. E a doutora Adriana, advogada, que deixou um belíssimo presente também. Muito obrigado, senhoras, quero pelo agradecer. Boa noite, sou fã do programa. Pela primeira vez, tento entrar em contato. E conseguiu. Gostaria de pedir, em especial, quem critica o atual presidente, que lembrasse que os antecessores dele deixaram muito a desejar, principalmente no quesito honestidade. E não porque não brigavam com a imprensa, que não são boas pessoas. Vitorino, parabéns, continue assim imparcial, sou teu fã. Kiko, de Porto Alegre. Continue imparcial. Olá, estou assistindo o programa, gostaria de ver. Feliz aniversário ao Gustavo Vitorino, é o que todos desejam. E parece que vão todos para a festa surpresa, que faz horas que deixou Acabou de ser a surpresa. Brincadeiras à parte, você sabe que neste sábado nós temos melhores momentos da Atualidades Pampa, 7h30 da noite, portanto a gente não vai ficar tão distante de você. Nós voltamos na segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa, sempre com boa informação. Se você mandou e-mail, mandou WhatsApp e a gente não leu aqui, é porque às vezes não dá. Às vezes não dá tempo, entendeu? O que mais que tem aqui, ó? Marconi, meu Deus, se alguns de vocês ganharem os prêmios este ano, agora com o Marconi, vocês vão ganhar muito mais. Onde a Pampa consegue tantos talentos juntos? Será que é um deboche? Só pode, que cria os comentaristas desde a base, igual o futebol. Vocês são show, é verdade. Seu Emilson Almeida. Eu fico muito grato, seu como é o nome? Emilson Almeida. Emilson, muito obrigado. Muito bem. Seu Emilson e outros telespectadores, segunda-feira, depois do Jornal da Pampa, a gente volta. Beijo, está lá. Até lá.